queridos, sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia. Gostaríamos de informar que a nossa igreja, após 5 meses de atividades presenciais suspensas, estará com as portas abertas novamente. No dia 23 desse mês, estaremos, se assim o Senhor nos permitir, retomando os nossos cultos dominicais presenciais. Mas para isso, atente agora para algumas informações. É necessário que você venha sempre de máscara. As pessoas que vierem devem ter entre 12 e 59 anos de idade. E se há algum sintoma de febre, mal-estar ou gripe, não venha. Fique em casa e se recupere. Tudo está sendo preparado para receber você da melhor forma. Ao chegar na igreja, suas mãos serão higienizadas com álcool em gel. Há um distanciamento entre as cadeiras, seguindo as recomendações dos órgãos competentes. As cadeiras serão higienizadas antes e depois do culto, tudo para sua segurança. Se você faz parte do grupo de risco ou ainda não se sente à vontade para retornar, nossas transmissões continuarão normalmente. Portanto, a partir do dia 23, aos domingos, às 19 horas, temos um encontro marcado. Que Deus abençoe a todos vocês. Até breve! Olá, queridos! Saúdo a todos vocês com a graça e a paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão e é muito bom poder desfrutar desse tempo com cada um de vocês. Se de repente você está nos acompanhando e ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada aqui no Jardim Vista Alegre, região central aqui da nossa cidade. E você e sua família sempre serão muito bem-vindos aqui no nosso meio. E queridos, eu estou muito animado, nós estivemos aí compartilhando com os irmãos, né, pelas mídias sociais, WhatsApp, também compartilhando ali na nossa página no Facebook, um vídeo, né, informando a respeito da nossa retomada, né, o retorno dos nossos encontros presenciais. Depois de 5 meses, 5 longos meses de atividades presenciais suspensas, na próxima semana, próximo domingo, dia 23, nós estaremos retomando os nossos encontros presenciais. É claro que essa retomada ela vai ser gradual, nós estamos aí seguindo algumas orientações das nossas autoridades, portanto tem toda uma questão a respeito de idade, alguns cuidados, né? Inclusive nesse vídeo nós estamos informando, explicando, expondo tudo isso. Então, se de repente você ainda não visualizou esse vídeo, eu convido você a estar acessando aí na nossa página no Facebook e visualizando esse vídeo e você se enquadrando dentro desse perfil que já foi estipulado, para que você, podendo, venha estar conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção e a gente vai ficar muito contente com a sua presença. Amém, queridos? Dito isso, a nossa intenção hoje é nós estarmos dando sequência a essa série de mensagens que nós iniciamos na semana passada. Iniciamos na semana passada uma série de mensagens em cima da Epístola de Tiago. E a nossa intenção é nós estarmos aí passando por toda essa carta, capítulo por capítulo, mergulhando nesse texto e extraindo lições para as nossas vidas, para as nossas casas
para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito importante. A palavra de Deus, ela tem lições maravilhosas e preciosas para cada um de nós. E queridos, na semana passada nós iniciamos, começando ali, refletimos no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, nós vimos ali que Tiago, irmão de Jesus, que é o autor dessa carta, ele escreve essa carta para ajudar os crentes que estão aí na dispersão a vencerem as suas provações. E ele também vai nos mostrar, queridos, que um dos propósitos dessa carta é nos conduzir, é nos ensinar a respeito da maturidade cristã. E ao contrário daquilo que muitas vezes, muitas pessoas elas pensam, na verdade, Tiago vai nos mostrar aqui que as provações, elas são sim compatíveis com a fé cristã. E que essas provações, elas podem ser variadas, né? A provação que uma pessoa ela está sujeita, de repente é de um jeito com ela, é totalmente diferente com uma outra pessoa. E que essas provações, elas também são passageiras. Talvez para uma pessoa aquela provação ela vai levar um determinado tempo. Para uma outra pessoa, aquele outro tipo de provação vai levar um tempo, parece que maior ainda. Mas não importa o tempo que for levar. Mas todas essas provações, elas são passageiras. E agora Tiago vai nos mostrar, é a nossa intenção de nós estarmos aqui refletindo hoje. Tiago vai nos mostrar como que eu e você, como que nós podemos viver, na verdade nós devemos viver com sabedoria nesse mundo, mesmo em meio às provações. E para isso, eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, verso 5 ao verso de número 12, dando sequência então nessa exposição. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 12, que diz o seguinte: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus, aqui nós nos encontramos, e é a nossa intenção, Senhor, nesse momento ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz contida nas Escrituras. Portanto, Senhor, nós suplicamos a Ti, fala conosco, que Teu Santo Espírito venha estar ministrando nos nossos corações e me conduzindo, Senhor, nessa exposição, tudo isso para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. É a nossa oração e oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, já foi dito uma vez que a sabedoria, ela é a princesa das virtudes. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Tiago vai nos mostrar aqui, basicamente, de uma forma bem básica, que existem 3 passos para que eu e você nós possamos aí conseguir essa sabedoria. E quais são esses passos? O primeiro nós devemos pedir. O segundo passo é que nós devemos pedir a Deus. E o terceiro passo é que nós devemos pedir com fé. Mas a grande verdade é, queridos, que as provações muitas vezes é algo que é estranho para nós, né? Não é algo fácil, não é algo prazeroso. Eu tenho certeza que eu e você, você que está aí, você não tem ninguém gosta de passar por provações, né? Todo tipo de prova, na verdade, é uma coisa que é desafiador para cada um de nós. Quando você faz algum tipo de curso,
por mais que você se empenhe ali nos seus estudos e tudo mais, mas chega aquele momento da prova, e aquele momento que você soa gelado, aquele momento que gera toda aquela expectativa e que você não vê a hora de passar logo, né? Porque a prova em si é uma situação delicada, mas a grande questão é como que eu e você nós podemos lidar de forma sábia com as provações que elas fazem parte de um processo. Queridos, eu e você, nós precisamos entender, para que nós possamos entender sobre essa questão da provação, eu e você, nós precisamos entender que o alvo de Deus na nossa vida é nos conduzir a uma maturidade cristã. O alvo de Deus na minha e na sua vida é nos fazer desmamar de atitudes infantis, é nos fazer crescer, é nos fazer romper, é nos fazer evoluir, é deixar com que a gente seja aqueles meninos na fé e sejamos homens e mulheres tementes a Deus. Mas como lidar com tudo isso? Tiago então vai nos ensinar aqui alguns princípios, para que eu e você então possamos lidar com sabedoria diante dessas provações. E o primeiro princípio que Tiago nos mostra aqui, que nós podemos extrair desse texto que nós acabamos de ler, é que quando nós somos provados, nós precisamos pedir por sabedoria. Verso de número 5 vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí então a gente começa a pensar, mas o que será então a sabedoria? Será que a sabedoria é ser inteligente? Será que a sabedoria se resume somente ao fato de nós termos um conhecimento? Não, queridos. A sabedoria, na verdade, ela vai além de tudo isso. Ela vai além de você ser inteligente, ela vai além de você ter um mero conhecimento. Na verdade, a sabedoria é você saber, é você fazer um uso correto desse conhecimento. É você fazer um uso correto dessa inteligência que você possui. Porque a grande verdade é que você pode ter um conhecimento de todas as ciências, até mesmo das Escrituras, você pode ter um conhecimento da Bíblia, mas isso não faz de você uma pessoa sábia. Afinal de contas, existem muitas pessoas por aí, pessoas que nem acreditam em Deus, que são ateus, e que elas provavelmente conhecem mais de Bíblia do que eu e você juntos. Mas a sabedoria, na verdade, ela nos conduz a usar esse conhecimento que nós temos da Bíblia de uma forma correta. Portanto, sabedoria é nós olharmos para a nossa vida, sabedoria é nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, e nós olharmos para tudo que nos cerca com um olhar de Deus. Sabedoria, queridos, é isso. O sábio, ele busca essa compreensão. Um sábio, uma pessoa sábia, ela busca essa maturidade. Do contrário, nós vamos viver a nossa vida simplesmente buscando os nossos prazeres, uma vida individual, buscando a nossa própria felicidade, somente isso, como se a nossa vida fosse se limitar somente a isso, mas não. Existem pessoas que elas são cultas, existem pessoas que elas são inteligentes, mas apesar de toda a inteligência, são pessoas tolas. Existem pessoas que têm uma grande erudição, mas apesar de tudo isso, essas pessoas elas não sabem viver a vida. Apesar de tudo isso, essas pessoas elas não sabem conduzir a sua família. Apesar de tudo isso, essas pessoas elas não sabem fazer a coisa certa, porque lhes falta sabedoria. Mas, queridos, quando eu e você nós estamos sendo provados, nós precisamos de sabedoria para que eu e você nós não venhamos a desperdiçar essa oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos chegar a uma maturidade. Porque esse é o propósito das provações nas nossas vidas, para que nós possamos crescer, desenvolver, amadurecer. Mas que para a gente possa atravessar esse momento, nós precisamos de sabedoria.
A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e através disso glorificar o nome de Deus. Portanto, no meio das provações, o que Tiago vai nos mostrar aqui é que eu e você, nós devemos pedir a Deus por sabedoria. Deus abra minha mente, Deus me ilumina, Deus me conduza, me mostre o que eu devo fazer. Deus, que não seja somente eu, mas que venha estar aqui o Senhor comigo, me direcionando, me capacitando. Mostra-me, Senhor, abra minha mente, peça isso a Ele. Do contrário, você vai tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e existe uma grande chance aí de você, infelizmente, quebrar a cara com isso. Mas, queridos, existe também um segundo princípio que Tiago vai nos mostrar aqui. E o segundo princípio é que quando nós somos provados, nós precisamos orar, né? Pedindo a Ele por sabedoria, mas nós precisamos orar a Ele com fé. Verso 6 diz: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só, queridos, Tiago aqui, queridos, compara uma pessoa que ora, mas essa pessoa que ora, mas que duvida, compara essa pessoa com as ondas do mar. É aquela pessoa que vai e vem, é aquela pessoa que é oscilante, ela oscila entre a fé e a incredulidade, é aquela pessoa que oscila entre o ânimo e o desânimo, é aquela pessoa que oscila entre o otimismo e o pessimismo. Em outras palavras, queridos, uma pessoa que tem dúvidas na fé é aquela pessoa que seria uma pessoa bipolar espiritualmente. De um dia ela está de um jeito, do outro dia ela está de outro. Um dia ela está lá no alto, outro dia ela está lá no vale. Um dia essa pessoa está fervorosa, mas no outro dia essa pessoa está abatida. Tudo isso por quê? Tudo isso porque essa pessoa, ela está com dúvidas. Ela está cheia de dúvidas. E quando Tiago vai nos dizer aqui no verso 6, sobre em nada duvidando, ele vai dizer aqui: peça, porém com fé, em nada duvidando. Essa palavra duvidando, no original, no grego, ela significa duas mentes. Duas mentes. É a ideia do seguinte: a fé diz sim, mas a incredulidade diz não. É uma pessoa que ela está dividida entre duas mentes. É como se essa pessoa, ela estivesse tentando andar por dois caminhos opostos. E meu irmão, minha irmã, se o seu coração é permeado por dúvidas e não permeado pela fé, você não vai chegar à maturidade. Sabe por quê? Porque dessa forma você vai estar exposto a todo tipo de vento. Dessa forma você vai ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. Lembre-se, Tiago compara uma pessoa que é tomada pela dúvida, que não está devidamente alicerçada na fé. Tiago compara essa pessoa às ondas do mar. Você não vai estar firmado, querido. Você que está aí tomado pelas dúvidas, que não tem fé, você não vai estar dessa forma firmado na rocha que é Cristo Jesus, mas na verdade você vai estar aí oscilante como essas ondas, que vai e vem, porque é isso que a dúvida faz. A dúvida nos deixa completamente instáveis. A dúvida faz com que você se torne como aquele navio, aquela grande embarcação que está lá em alto mar. Só que com um detalhe: você é aquela grande embarcação em alto mar, com aquelas ondas agitadas, mas nessa embarcação não tem timão.
Nessa embarcação não tem direção, nessa embarcação não tem controle. E aí, queridos, por conta disso, você vai ficar lançado em meio às circunstâncias. Com isso, a dúvida é como essas ondas agitadas que vai puxando você para lá e para cá, que vai puxando você para cima e para baixo, que vai puxando você para frente e para trás. Portanto, a minha pergunta é: você é assim? Ou de repente você conhece alguém assim, que hoje está de um jeito, aí amanhã está de outro, ontem por cima, agora está por baixo, e por conta de tudo isso, por conta da dúvida, ela está à mercê das circunstâncias. Sabe, queridos, tudo isso por quê? Porque você não está ancorado, a sua vida não está ancorada na palavra de Deus, e por conta disso você não busca uma direção do seu capitão, o capitão dessa embarcação, a embarcação da sua vida. Você não busca orientação nesse capitão, o capitão que é o Espírito Santo. Oh, queridos irmãos, na verdade é que quando nós estamos firmados na palavra de Deus, a palavra de Deus que é como um espelho para nós, que mostra todas as nossas mazelas e a nossa incapacidade, nós conseguimos fazer alguma coisa de boa, alguma coisa de bom por conta própria. Não, nós não podemos, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Na verdade, a Bíblia vai mostrar todas as nossas mazelas, mas ela também vai nos apresentar um Redentor, um Deus forte que nos toma em sua mão e que nos segura, mesmo em meio às circunstâncias agitadas da vida. Mas se nós viramos as costas para essa verdade, nós achamos que nós podemos resolver a parada por conta própria. Oh, amados irmãos, nós estamos entrando em alto mar, nós vamos nos perder, nós vamos afundar, nós vamos estar aí correndo grandes riscos. Portanto, em meio às dificuldades da vida, oh meu irmão, não tente trilhar sozinho, não, porque no meio das provações nós podemos desfrutar de uma boa e de uma incomparável companhia, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a Bíblia nos mostra que eu e você, nós não devemos trilhar por esse caminho das dúvidas, porque na verdade a palavra de Deus, ela nos apresenta aqui razões de sobra para nós confiarmos, para nós nos lançarmos e para nós descansarmos aos pés do nosso Senhor. A Bíblia nos mostra um Deus que é grande, um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, que está no controle de tudo, no controle de todos, e um Deus que nos ama, que nos acompanha, que nos assiste e que cuida de nós. Portanto, para que duvidar? Para que duvidar? Sendo que é muito mais fácil eu e você confiar e descansar. Porque te abate só minha alma? Na verdade, essa é a situação que muitas vezes nós nos encontramos, abatidos, porque na verdade nós pensamos muitas vezes que tudo gira em torno da força do nosso próprio braço, quando na verdade nós devemos confiar no braço forte do Senhor. Ele é comigo, Ele é com você, portanto, não duvide. Mas, amados irmãos, um terceiro princípio que Tiago vai nos mostrar aqui, é que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Verso 9 ao verso 11 vai dizer o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E sabe, queridos, aqui Tiago, ele vai nos mostrar aqui de uma forma bem específica, duas situações. Um cristão pobre, de condições humildes, e um cristão que é rico.
E meus irmãos, se hoje nós nos deparamos com uma situação que é a questão de que o dinheiro, os status, né? Se tudo isso é um problema para nós nos dias de hoje, não era diferente nos dias de Tiago. Esse já era um problema decorrente também naqueles dias. Mas é importante eu e você nós entendermos que a Bíblia, queridos, na verdade a Bíblia não faz uma crítica em si sobre as riquezas. Na verdade, a Bíblia jamais ensinou que a riqueza em si é um problema. Não. Quando, por exemplo, nós olhamos ali o rei Salomão, Deus deu sabedoria e Deus também deu riquezas para Salomão. A questão em si não é a riqueza, não. Tudo, na verdade, depende de como eu e você nós adquirimos essa riqueza. Tudo depende de como que eu e você nós fazemos uso dessa riqueza. E tudo depende do lugar que essa riqueza ela ocupa no nosso coração. Porque o problema, como já disseram, o problema não é você ter dinheiro no bolso. Esse não é o problema e nunca foi. O problema é você ter dinheiro no seu coração. É quando o dinheiro ele passa a ser o Senhor da sua vida, tendo em vista que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Esse é o seu problema? Sabe, queridos, Tiago vai nos mostrar aqui que tanto o pobre como o rico, eles devem olhar para a sua vida, né, na perspectiva da eternidade. E esse, queridos, sejamos sinceros, é uma dificuldade que eu e você, todos nós temos. Quando nós temos pouco, nós temos uma grande tendência a murmurarmos, a nunca estarmos satisfeitos e queremos mais. Quando nós temos muito, nós também sempre queremos mais, mas também tem outro problema, nós nos sentimos melhores do que os outros por conta daquilo que nós temos. Mas quando nós temos uma visão de tudo isso, das nossas condições, sendo pouco ou sendo muito, mas temos uma visão de tudo isso, uma perspectiva da eternidade, as coisas materiais, aquilo que nós temos de falta, ou aquilo que nós temos até de sobra, passa a ser coisas secundárias. A nossa vida, ela não é mais lapidada, né? Balizada por essas coisas. O que Tiago vai nos mostrar aqui é que o pobre, aquela pessoa que tem pouco, aquela pessoa, né, de condições simples, humildes, ela tem que se gloriar por aquilo que ela tem de permanente no céu. E da mesma forma, o rico, ele tem que se gloriar por aquilo que ele tem, por aquilo que ele não tem de permanente aqui na terra. É entender que todas essas coisas materiais, elas são fumaça. O pobre tem que se gloriar de sua dignidade, e o rico tem que se gloriar na sua insignificância. Ah, queridos, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Porque muitas vezes, quando nós não temos nada, nós somos tão propensos a acharmos que nós não somos nada. Nós queremos colocar uma régua na nossa vida e nos comparar com outras pessoas. E essa é uma grande verdade. E muitas vezes nós temos menos do que os outros e por conta disso nós nos sentimos inferiores aos outros. Em outras palavras, o que Tiago está nos dizendo é para a gente se alegrar por conta da nossa riqueza, sabe, por conta daquilo que nós temos, por certo, permanente no céu. E é por conta disso que nós devemos sim levantar nossa cabeça e se alegrar dessa dignidade que nós temos em Cristo. Mas no outro sentido também é verdadeiro, no que se refere ao quando nós temos riquezas, porque quando nós temos coisas, nós temos a tendência de nós acharmos que somos melhores, ou então de descansarmos, lançar o nosso coração, nos agarrarmos nessas coisas. E na verdade Tiago vai dizer o seguinte: você que é rico, se alegre na sua
insignificância. Ou seja, isso não é nada, as coisas que você tem não é nada, e isso não faz de você melhor do que ninguém. Tiago vai nos ensinar com tudo isso, queridos, a questão da humildade. Humildade e ao mesmo tempo uma alegria. Alegria. Sabe, você que tem uma vida boa, condição favorável e tudo mais. Ô meu irmão, não pense você que você é melhor do que fulano ou ciclano. E ao mesmo tempo você que tem uma vida mais humilde, mais simples e tudo mais. Não viva a sua vida, né, como naquele personagem daquele desenho tão antigo, que eu nem me lembro o nome lá, do Manda-Chuva lá, ó vida, ó céus. A sua vida passa a ser conduzida por essa expressão. Ó vida, ó céus. Tudo para você é isso. Olhe para a sua vida numa perspectiva daquilo que te espera na glória. Mas isso é um desafio para cada um de nós. Isso é um desafio para mim e para você. Mas tudo isso faz parte da aprovação de Deus, nos conduzindo a uma maturidade cristã. Sabe, queridos, eu me lembro uma vez, eu e Raquel, nós fomos participar de uma festa de casamento, e era um lugar assim muito sofisticado, uma festa de gente rica, festa de grande. Eu nunca fui numa festa tão elegante, tão pomposa igual aquela. Lugar, um salãozão bacana, só gente bacana, aquela coisa extraordinária, né? Isso faz muitos anos atrás. Eu e a Raquel nem éramos casados, nós estávamos noivos ainda. Na época nós tínhamos um Uno, né? Aquele pessoal chegando com aqueles carrões e tal, e aqueles carros, aquela coisa toda, gente abrindo a porta para os senhores, para as madames descerem e tal, e a gente chegando com o nosso ninho lá tal. Eu falei, nossa, meu Deus, e aquilo já foi, né? A gente já foi meio que se encolhendo, e a gente entramos lá dentro, e aquele lugar tudo muito lindo, as pessoas muito bem vestidas, olhamos para a mesa, né? Aquelas guloseimas, aqueles docinhos que eu nunca tinha visto, aquele monte de talher, aquele monte de taças de cristais, coisa muito fina. Nossa, queridos, aquilo para mim era, e de certa forma ainda é, uma novidade. Eu não estou acostumado com isso. Eu confesso para vocês que eu fiquei um tanto acanhado quando eu sentei naquela mesa, né? Não estava só eu e a Raquel naquela mesa, era uma mesa grande, tinha outras pessoas ali também. Então você fica até meio sem jeito, né? É uma coisa assim muito elevada, né, para aquilo que a gente está acostumado, né? Ali eu senti um pouco sobre essa insignificância. Sabe, queridos, por que eu estou dizendo isso? Quando você olha para uma situação e você percebe que é uma situação que é elevada para você, uma situação onde você coloca pessoas que elas estão mais habituadas que aquilo com você, você tem essa tendência de, né, se retrair um pouco. O que Tiago está dizendo para nós, para você que você acha que você é alguma coisa por conta daquilo que você tem, você acha que você é alguma coisa por conta daquilo que você possui, que você é grandão, tal, por conta da posição que você alcançou, dos diplomas que você tem na sua parede e tudo mais. O que Tiago está dizendo é o seguinte: ei, você não é nada. Se recolha a sua insignificância. É você olhar para as pessoas não com um olhar de superioridade, pelo contrário, é você olhar para as pessoas com um olhar de inferioridade, no bom sentido aqui da expressão. É você não pisar nas outras pessoas por conta daquilo que você possui. É você se vangloriar na sua insignificância. Assim como a gente pôde ter essa sensação no meio daquele monte de gente, né? A gente se sentir ali, pelo contrário, a gente chegar naquele ambiente, se sentir nos reis da cocada preta, não, imagina. Assim também um rico, independentemente do lugar, não deve se vangloriar naquilo que possui. Amados irmãos, por que Tiago vai dizer isso? Olha só, no verso 10 ele vai dizer o seguinte: ao rico em sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva.
Sabe por que você não deve se considerar melhor do que os outros por conta daquilo que você possui? E aqui, queridos, preste bem atenção, porque quando a gente fala de uma pessoa rica, se considerar melhor do que os outros, dá a impressão que a gente está falando assim de uma pessoa que ela é muito rica. Essas pessoas que elas moram em grandes mansões, que tem carro para escolher na garagem. Não. Oxe, é muito provável que você, independentemente da sua situação, meu irmão, você sempre vai encontrar uma pessoa que tem mais que você, e da mesma forma você sempre vai encontrar alguém que tem menos que você. Sabe, aquela situação de que no convívio com essas pessoas, se deparando com essas pessoas que têm menos que você se achar melhor do que elas, ou numa situação superior a elas. Na verdade, tudo isso só é resultado de um coração que está apegado nessas coisas, que deposita o seu coração nessas coisas e que falta a essa pessoa um senso de humildade e de graça. Essa pessoa não faz ideia do que é graça. Quando ela se depara com o fato de que todos nós somos pecadores, miseráveis e que nós não merecemos nada, e que tudo que nós temos, seja muito ou seja pouco, é dádiva de Deus, não tem lugar para soberba. Mas aí Tiago vai dizer o seguinte, recolha a sua insignificância. Por quê? Porque o rico ele passará como a flor da erva. O que Tiago está dizendo aqui para nós? Tudo isso que pode fazer com que você ache que é superior a outros, seus bens, suas posses, coisas materiais, tudo isso pode passar numa forma assim assombrosa. Assim como o sol nasce e o seu calor queima aquela flor que é frágil, fazendo com que essa flor ela venha murchar e desaparecer. Assim também pode ser com aquilo que ao seu olhar gera estabilidade para você. Ou seja, queridos, essas coisas, elas são instáveis. Não é à toa que nós vemos por aí tantas pessoas que elas ficam completamente desiludidas, tantas pessoas que elas perdem, a vida parece que passa a ser amarga para elas perdem a razão, o propósito da existência, quando elas perdem essas coisas, porque essas coisas elas passam. Aquilo que você tem hoje, graças a Deus por isso. Glória a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. As conquistas que você já obteve, glória a Deus por isso. Seja grato ao Senhor por isso. E se alegre com tudo isso. Isso é bênção, isso é dádiva de Deus. Mas cuidado. Cuidado para que essas bênçãos não se tornem uma maldição na sua vida. E peça ao Senhor por sabedoria, para que você possa lidar com tudo isso. E para que você possa sempre reconhecer que tudo isso é presente do Senhor, de uma forma graciosa, para contigo e para com a sua família. Amados irmãos, e um último princípio aqui que eu quero destacar com você nesse texto, é que quando nós somos provados, a provação que faz parte desse processo de amadurecimento, quando nós somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Na recompensa. Verso 12 desse capítulo vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Amados irmãos, Deus nos prova para o nosso bem, nos conduzindo nesse crescimento, nos conduzindo nesse amadurecimento. Tudo isso para que eu e você, nós possamos ser bem-aventurados. Amados irmãos, quando nós somos provados, desenvolvemos uma paciência triunfadora. Queridos, quando nós somos provados por Deus, nós somos aprovados por Ele. Quando nós somos provados por Deus, nós somos galardoados por Deus.
Quando nós somos provados por Ele, nós temos uma grande oportunidade de mostrar o nosso amor por Ele. Sermos provados é fácil? É fácil passar pela provação? É claro que não. Dá aquele frio na barriga, bate aquele suador. É difícil muitas vezes, se não dizer na maioria das vezes. É difícil. Mas, queridos, que a gente vai compreender de que tudo isso faz parte de um processo e que, atravessando os desertos da vida, nós sempre estaremos em boa companhia. É como o reformador Martinho Lutero, ele pôde cantar no seu hino clássico, Castelo Forte. Ele vai dizer no seu hino: se temos de perder os filhos, bens ou poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Sabe o que é isso, queridos? Na letra dessa canção, a visão aqui de Martinho Lutero é uma compreensão vívida das provações, que aqui nós estamos sujeitos a tudo isso. Dificuldades, problemas batem na nossa porta, situações difíceis vêm, situações que muitas vezes sim, nós choramos, mas essa vida ela vai passar. Por nós Jesus está e Ele nos conduzirá ao seu reino. Esse Cristo Jesus é o nosso castelo forte. Meu irmão, que você venha encontrar descanso para nossa alma em meio às provações, nessa grande verdade, na perspectiva da eternidade, na perspectiva das promessas do Senhor de que naquele momento, naquele lugar, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, meu irmão, sermos provados nos capacita não somente para que nós possamos receber uma recompensa futura daquilo que nos aguarda na eternidade, mas as provações, elas também nos capacitam para que nós possamos viver o aqui e o agora. Deus nos equipa para nós sermos usados por Ele no já. E eu encerro com uma ilustração a respeito disso. Eu ouvi há pouco tempo uma história. Conta-se uma história sobre o processo de cultivo de árvores. Árvores essas que são utilizadas, que se tornariam mastros de grandes navios. E aí como que é feito toda essa seleção e como que eles fazem no processo ali para poder pegar aquela árvore e fazer dela um mastro de um grande navio. Eles olham aquelas árvores que estão começando a crescer no meio de grandes montanhas, no alto de grandes montanhas. E aí então, aquela árvore que está no pico daquela montanha, a árvore certa, a espécie certa, eles vão lá e cortam todas as árvores que estão em volta dela. Para quê? Para que aquela árvore ela possa crescer, mas nesse crescimento dela, ela possa receber vento. Na verdade, ela possa receber ali rajadas de vento, para que ela possa estar exposta ali a situações adversas, porque crescendo nessas condições, ela vai crescer uma árvore forte. Ela vai crescer com um tronco fortalecido. Ela vai crescer e ela vai estar preparada para ser um grande mastro de um grande navio, porque ela esteve diante daquelas circunstâncias. Em outras palavras, meus irmãos, nós queremos que Deus nos use. Nós oramos, falamos isso para Deus: Deus, eis-me aqui. Deus, usa a minha vida. Não é verdade? Nós oramos, nós pedimos isso para Deus. Mas sabe de uma coisa?
Antes de Deus querer usar você, trabalhar através de você, Deus primeiro quer trabalhar em você. O processo começa em você. E nesse processo, muitas vezes vai demandar você estar exposto a essas rajadas de vento. Mas tudo isso para que você possa crescer de uma forma forte, fortalecido, nesse processo chamado maturidade cristã. Lembre-se de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, nós não estamos sozinhos. O nosso inimigo quer nos levar a pensar isso. Mas o nosso Deus, todas as coisas acontecem debaixo do propósito dele. E ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele trabalha em favor do seu povo. Portanto, nos alegremos e descansemos nessa grande verdade. Por mais que as circunstâncias elas sejam difíceis, o nosso Deus, Ele está na frente e Ele conduz todas as coisas. Ele é o nosso pastor, o nosso supremo pastor, que conhece as suas ovelhas, que a chama pelo nome e que cuida de cada um de nós. Nessa verdade nós encontramos descanso, nessa verdade nós encontramos conforto e alívio, nessa verdade nós encontramos paz. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, aqui nós nos encontramos, Senhor, e a nossa oração a Ti nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nos conduza, Senhor. Nos conduza, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E Deus, nos ajude para que nós possamos ter sabedoria do alto, Senhor, em meio às provações. Nos ajude, Senhor, para que haja contentamento. Nos ajude, Senhor, para que haja gratidão nos nossos corações. E nos ajuda, Senhor, para que nós tenhamos fé no Senhor. Uma fé certa, que não nos deixe duvidar, mas que repousa, descansa e que está ancorada na palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para as nossas vidas. Oh Deus, nos ajude para que em meio às adversidades da vida, nós venhamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Oh Deus, seja o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso porto seguro, Senhor. Oh Deus, se de repente nós nos encontramos como uma embarcação à deriva em alto mar, Tu és a luz, Senhor, Tu és o farol, nos puxa para perto de Ti, Senhor, e nos ampara, nos ajuda, abre os nossos olhos. É a nossa oração, e oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nós estamos encerrando essa transmissão. Só quero reforçar, próximo domingo, dia 23, nós teremos um encontro presencial depois de 5 meses, nossa retomada. Acompanhe depois ali aquele vídeo com maiores explicações sobre esse processo de retomada, e vai ser uma alegria e um momento muito feliz, né? Essa volta, essa retomada, esse encontro. Se você puder, esteja conosco, tenho certeza que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, dê uma semana abençoada para você e para a sua família. Portanto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.